TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Surgida no meio financeiro como um método para minimizar riscos na gestão de ativos de terceiros, o compliance também é aplicado hoje em empresas de diversos segmentos em áreas como a trabalhista. E para falar sobre compliance trabalhista, bem como sobre assessoria consultiva e preventiva, nós conversamos agora com o secretário-geral do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB Ceará, o advogado Franco Almada. Doutor Franco, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Hervelt, sempre é um prazer retornar aqui, um programa como o seu, de grande audiência no meio jurídico, e para falar de temas tão relevantes como o compliance trabalhista. Doutor Franco, nós não poderíamos falar em compliance trabalhista sem antes falar na reforma trabalhista. Só acredita que a reforma, ora posta aí, ela acaba sendo um estímulo a mais para que as empresas realizem compliance? Sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista ela vai exigir da advocacia uma reinvenção. Ela é feita com a intenção de retirar algumas situações que só seriam resolvidas no judiciário e que passam a ser resolvidas administrativamente. E não há maneira melhor de fazer isso do que a prevenção, né? A consultoria, a assessoria preventiva. E realmente o compliance trabalhista ele se encaixa nesse contexto atual. Doutor Franco, ainda há uma grande desinformação no que diz respeito a essa reforma trabalhista, muito recente, né, que entrou em vigor agora em novembro, né, mês passado. Muitos advogados pensam que essa reforma acabou com a advocacia trabalhista. E, por outro lado, muitos empresários acham que os empregados não têm mais direito. Queria que o senhor fizesse uma análise nesse ponto de vista. Pronto, você resumiu muito bem o sentimento geral. Vários colegas que eu tive a oportunidade de conversar disseram que iriam migrar para a área criminal, que iriam brigar para a área de consumidor. Eu vejo diferente. Como eu disse, eu vejo uma oportunidade de reinvenção. Agora, o que está acontecendo, e a advocacia tem que se preparar para isso, é a total ausência de informação. São os nossos colegas contadores que ainda estão procurando se informar, são os advogados e até mesmo os magistrados. Você veja que nós tivemos essa reforma, em seguida saiu uma medida provisória alterando alguns pontos dessa reforma e a gente está aí nesses próximos 3 meses, sem saber qual é a legislação trabalhista, afinal, que vai se aplicar no Brasil. Então, essa insegurança, essa falta de informação, ela tem que ser trabalhada pelo advogado. É a hora do advogado enxergar isso como uma oportunidade, se aperfeiçoar, estudar mais e conseguir trazer para o cliente dele possíveis soluções para esses problemas. A verdade é que ainda estão todos se adaptando a essa nova legislação, seja o advogado, o magistrado, né, ou o próprio empregador. E o senhor destacou um ponto aqui bastante importante, é que a esfera administrativa, ou seja, a negociação no âmbito administrativo, passou a ter mais força. Até porque uma das principais alterações trazidas por essa nova legislação diz respeito ao legislado, né, e ao negociado, ou seja, o negociado passa a prevalecer sobre o legislado. Então aí eu lhe pergunto, qual a importância do compliance dentro das empresas e o que significa o compliance? Pronto, o que é o compliance? O compliance é você agir em conformidade com a legislação. Então, quando você apresenta esse programa de compliance para o empresário, você tem que, no primeiro momento, explicar o custo-benefício disso. Não há outra maneira de falar com o empresariado sem dizer qual é o custo-benefício disso. Então, você tem que explicar que seguir as regras, seguir a legislação, a médio e longo prazo vai trazer um custo, vai trazer um custo-benefício bem mais interessante para a empresa. Por exemplo, ela vai deixar de ter que lidar com preposto, testemunhas, advogados para audiências trabalhistas e fazendo esse trabalho preventivo. Então, quando você vai abordar esse tema, primeiro você tem que... São alguns passos. O primeiro passo, você tem que conseguir do empresário a vontade de fazer. Então, pode ser uma vontade genuína, que com essa reforma já tem empresários que enxergaram essa necessidade, como você pode explicar e fazer surgir essa vontade de fazer.
Segundo é a capacitação para fazer. E isso é muito importante, Hervelt, porque às vezes você está resolvendo um problema trabalhista criando um problema tributário. Entendi. Então, a equipe para fazer o compliance, ela tem que estar bastante capacitada. Terceiro é o diagnóstico. Você tem que formar um diagnóstico. Como é que eu vou entender o que aquela empresa precisa se eu não conversar com seus funcionários e com os funcionários de ponta? Você forma um diagnóstico, por exemplo, tem casos em que uma simples aquisição de um mousepad, de um protetor de mão para o teclado, pode diminuir passivo trabalhista de acidente de trabalho, por exemplo. Quarto é você fazer um planejamento. Então, você tem que fazer uma estrutura, um regramento interno, tem que se planejar para o compliance. O quinto é você implementar aquela política de conformidade. E o sexto, você dá a continuidade àquela política. Porque o compliance, ele exige uma rotina da empresa. Então, os procedimentos que foram feitos levantados através de um diagnóstico, identificados através de um planejamento e implementados, eles têm que ter uma rotina para dar certo. E o compliance, essa prevenção, ela é feita e executada já no ato de contratação dos funcionários. Você fazer uma boa contratação vai diminuir muitos riscos de demandas trabalhistas e de passivos trabalhistas silenciosos. Franco, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi que muitos dos passivos trabalhistas, eles acabam surgindo por falta de informação do empregador, não é verdade? Exatamente. É bom que isso fique bem claro, Herberto, para que não haja nenhum ruído de entendimento. O compliance, ele é pensado principalmente para o empresário que já age em conformidade com a lei, já paga suas contas em dia, de boa fé, mas que por um motivo de desconhecimento ele faz isso de uma maneira errada. E aí podem surgir os chamados passivos trabalhistas silenciosos. Como é que funciona isso? Por exemplo, voltando à questão da contratação, até para fazer uma contratação, eu abrir uma possibilidade de emprego numa empresa, eu tenho que fazer isso da maneira mais adequada possível, que seria, por exemplo, discriminando exatamente quais são as funções, as atribuições daquele cargo. Por quê? Porque mais à frente, eu vou evitar uma demanda por acúmulo de função, uma demanda por desvio de função, o que a gente chama de um passivo trabalhista silencioso. Por que é silencioso? Porque o empregado vai trabalhar vários meses em desvio ou em acúmulo de função, por exemplo, e daqui a 1 ano, 2 anos, ele pode reclamar, fazer uma reclamação trabalhista de todo aquele período retroativo. Isso ocorre com bastante frequência nas empresas. E que ocorre com bastante frequência. Por exemplo, outro cuidado que tem que se ter na contratação, quais os exames que eu posso pedir? Eu posso pedir uma certidão de antecedentes criminais? Toxicológico. Um exame toxicológico. Isso vai poder ensejar dano moral? Isso vai depender muito da função e muito do caso a caso. Uma outra questão que eu gostaria que o senhor abordasse é sobre a compensação da jornada de trabalho, né? Porque muitas vezes essa compensação é feita e o empregador acaba tendo que pagar hora extra, né? Como deve ser feito isso? Exatamente. A reforma trabalhista, inclusive, ela traz uma alteração significativa nesse ponto. Hoje, como é que funciona? No mesmo mês, eu posso fazer a compensação de jornada sem ter um acordo escrito. Eu posso fazer isso tacitamente com o meu trabalhador. Até 6 meses, eu posso fazer isso por um acordo escrito individual, não precisa de convenção coletiva. E essa compensação de jornada, ela é muito interessante no dia a dia da empresa, porque ela evita do empresário pagar hora extra. Ou seja, um trabalhador que ele, numa semana, por exemplo, ele acaba trabalhando 1 hora, 2 horas além da jornada dele, na semana seguinte ou no mês seguinte, a depender do regime de compensação, eu posso fazer com que ele trabalhe menos, amoldando aí esse trabalho maior ou menor às necessidades da minha empresa e eu evito de pagar hora extra. Mas isso tem que ser feito da maneira correta. Não é porque houve uma reforma trabalhista que dá essa possibilidade que o empresário vai poder fazer de qualquer maneira e o empregado também aceitar de qualquer maneira. Doutor Franco, a estruturação de um programa de compliance trabalhista requer o engajamento e a vontade, evidentemente, dos dirigentes da empresa, né?
para proporcionar uma organização completamente conforme tanto a legislação nacional quanto internacional. O senhor acredita que essa mentalidade está mudando? Sim, e a reforma trabalhista foi um reforço significativo para essa mudança de visão. Eu já tive a oportunidade de conversar com empresários, com contadores, e o que eu noto, Herbert, é que a partir dessa reforma eles estão mais interessados em conhecer, apesar do desconhecimento geral, mas estão mais interessados em conhecer. A princípio, pensando que deixaram de existir alguns direitos. E quando a gente começa a apresentar a real reforma, o que foi que aconteceu, eles realmente se preocupam agora com a questão da prevenção. É um passo muito importante e que a advocacia tem que estar atenta para isso. Falando em compliance, o senhor acredita que é importante que as empresas também criem, estabeleçam códigos de conduta e de ética de funcionários? Sim, inclusive uma das vertentes do compliance é fazer esse regimento das empresas, criar uma política de conformidade, que essa política esteja bem clara, escrita, acessível até para que ela possa ser cobrada, né? Então, eu gostaria que o senhor destacasse aí, já que estamos falando de compliance, como é que entra, qual o papel da advocacia consultiva e preventiva? Pronto. O advogado agora, ele tem que enveredar mais para a questão da prevenção. O que o empresário ele quer é uma segurança. Inclusive, a reforma trabalhista ela é toda nessa direção. Apesar de estar cá para nós tendo um efeito um pouco contrário por conta dessa própria insegurança gerada pelo legislativo, né? Mas a intenção principal é dar mais segurança jurídica aos empresários. E para isso, aos empresários e aos empregados também. A reforma trabalhista, apesar dessa visão maniqueísta de alguns colegas, advogados e juristas, de que ou é o bem ou é o mal, eu não vejo nesse ponto. Eu acho que tem um meio termo aí. Por exemplo, para o advogado houveram alterações processuais bastante relevantes. Mas voltando aqui à questão da prevenção. Surgiu, por exemplo, uma ferramenta muito interessante para a advocacia, e isso pode ter a ver com prevenção de demanda judicial, que é o acordo extrajudicial. Certo. Então, é um instituto muito relevante, muito importante e que a advocacia tem que saber trabalhar com isso. Como é que acontece hoje em dia? Como é que pode acontecer hoje em dia? Surge uma demanda trabalhista e eu posso, enquanto advogado do reclamante, entrar em contato com a empresa, enquanto advogada e o advogado dela, e nós fazermos uma composição e submeter isso apenas à homologação da justiça. Isso é uma prevenção trabalhista? Pode ser uma prevenção trabalhista. É o meio alternativo de solução de conflitos. Uma prevenção trabalhista, mas uma prevenção de conflito judicial, certo? Um meio de prevenção de conflito judicial. O compliance, ele trabalha antes disso, na verdade. Ele faz uma política para que o empregado e o empregador, eles ajam em conformidade a evitar, inclusive, passivos trabalhistas. Surgimento, né? Futuro surgimento de passivos trabalhistas. Exatamente. Né? Doutor Franco, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, Herbert, esse tema de compliance trabalhista realmente vai estar bastante na mídia esses dias. A reforma trabalhista, no meu ponto de vista, ela não pode ser vista como o final da advocacia trabalhista, e sim como um motivo de reinvenção dessa advocacia. A atuação preventiva do advogado vai ser cada vez mais importante e fundamental para que a advocacia trabalhista se fortaleça e para que fortaleçam as relações de trabalho. O compliance trabalhista não é tirar direitos de trabalhadores, não é fazer uma interpretação apenas favorável para a empresa, mas criar uma cultura de um bom ambiente de trabalho, que a empresa, que os empregados fiquem naquela empresa
porque são respeitados, porque tem um ambiente de trabalho sadio, e isso é esse o grande objetivo do Complice, que o nome da empresa seja forte. Excelente, obrigado. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.